Vamos à palavra do Senhor, vamos? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, onde você estiver, se você puder, é claro. Na segunda carta de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 12. Quero também mandar um abraço aqui para o pastor Sidnite. Pastor Sidnite, eu te amo. A irmã Anitta, sua esposa, sua família. Um beijo no coração de vocês. Estou com muita saudade. Qualquer hora eu apareço aí no portão para matar a saudade, mesmo de longe, igual eu fiz aquele dia. Você fica lá 2 metros de mim, eu fico 2 metros de cá, do lado do portão. Vou levar o violão também para a gente cantar um pouquinho. Tá bom, meu pastor? Essa semana que entrar aí, a gente vai fazer isso aí com certeza. Também mandar um beijo para a vó Rita. Beijo, vó Rita. Beijo para minha mamãe querida, meu pai, meus sobrinhos, toda a criançada que nos está nos assistindo. Todas as criançadas. Beijo, criançada. Te amo. Um beijo do pastor. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 em diante. Vamos ler. O apóstolo Paulo dizendo: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Versículo 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta. Na NVI vai dizer: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, fico feliz nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Este texto é um dos textos mais lindos da Bíblia no que se refere à graça, ao tema graça. E o tema dessa ministração é: a minha graça te basta. Antes de falar sobre a graça que basta, nós falamos de graça o tempo inteiro. Inclusive a palavra graça, ela é utilizada no vocabulário da nossa língua de várias formas. Tá cheio de graça, sem graça, uma pessoa sem graça, né? Dona Graça, tem até nome de gente agora, né? Inclusive temos aqui na nossa igreja a irmã Graça. Um beijo, minha irmã, um cheiro. Mas o que é graça? O cristão que já leu a Bíblia, ou que ouve mais tempo sobre isso, já sabe na ponta da língua: favor e merecido.
E nessa tarde, quando eu estava meditando sobre a graça, o Espírito Santo me deu uma ilustração que eu ainda não tinha tido, essa ilustração. E ele me disse: a graça, imagine que um anjo desça dos céus com uma fita de medição, uma fita métrica. E ele vai medir o pecador, aquele que aceitou a Cristo, mas que o tempo todo está pecando, aquela pessoa imperfeita, mais erra do que acerta, tipo eu assim, tipo você, mais erra do que acerta. Imagine que um anjo venha e ele mede você, e ele vai constatar a sua imperfeição, e ele vai dizer: este aqui não merece o Deus que tem. E Deus vai olhar para esse anjo e vai dizer: você tem razão, eu sei disso, eu sei que ele não merece. Ele não merece a mim, ele não merece nada de mim, ele não merece nada do que eu sou, ele não merece nem o que ele é. Mas um dia eu decidi que ele iria voltar a andar comigo, e através do meu filho Jesus, ele tem esse direito de andar comigo. Então, mesmo ele não merecendo, mesmo sendo constatado as suas imperfeições, mesmo sendo constatado que ele não é digno de mim, não é digno das minhas coisas, não é digno de andar junto comigo, eu permito ele andar comigo. E eu quero abençoá-lo, e eu quero que ele continue andando em paz, na minha presença. E eu falei que o anjo mediu uma pessoa imperfeita, uma pessoa que mais peca do que acerta. Aí o anjo diz: mas ali tem um justo. Se bem que a Bíblia vai dizer que Deus, olhando dos céus, não encontrou na terra um justo sequer. Mas suponhamos que haja alguém na terra que se ache justo, porque tem pessoas que se acham justa, se acha bom. Eu não faço mal para ninguém, tudo que eu faço é bom, eu não xingo, eu não minto, eu não roubo, eu não danifico o meu próximo, eu nem penso mal do meu próximo. Eu sou uma pessoa que sempre estou contribuindo com as coisas de Deus. A minha casa sempre está aberta para receber o mendigo, o andarilho, para tomar um banho. E quando termina de tomar o banho, ele usa a minha toalha, o meu sabonete, aí eu dou a minha roupa. Eu sou assim. E aí Deus encontra uma pessoa como essa, e ele vai lá com a mesma fita métrica, e ele vai medir esse justo. Mas ele também vai encontrar imperfeições. E ele vai dizer: este também não merece. Este não merece o Deus que tem. Esse não merece nada de Deus. Esse também é indigno. Porque o que nos faz justos não são as nossas obras. O que nos faz justos diante de Deus não são aquilo que nós acertamos. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a graça derramada pelo poder do sangue do unigênito Jesus Cristo. Então, pelos seus próprios méritos, você continua indigno, você continua não merecendo caminhar com Deus, você continua não merecendo a presença de Deus, continua não merecendo as bênçãos de Deus. Mas Deus diz: eu sei que ele não merece, mas eu quero que ele ande comigo também. Então deixe-o caminhar na minha presença em paz. E o anjo pega a fita métrica e retorna aos céus. Quer saber? Isso é graça. Ninguém merece. Nenhum de nós merecíamos, não merecemos e nunca vamos merecer a graça. Mas ela é o favor dado por Deus. Só porque Ele quis. Só porque Ele quis. Só porque Ele é bom. Ou seja, a graça se aplica a todo ser humano que se submete a Deus, desde o perfeito até mesmo o imperfeito. Na verdade, todos nós
independente do nível de vitórias alcançadas. Todos nós, independente da quantidade de vitórias, independente do nível intelectual, espiritual, sentimental, independente do tempo da caminhada cristã, aquele que chegou ontem é tão não merecedor da graça quanto o que está há 50 anos. Independente da quantidade de defeitos ou acertos, nós só temos o privilégio da presença de Deus por causa da graça. Se você está bem, a graça te basta. Se você está mal, a graça é o suficiente. Às vezes nós ficamos bravos, emburrados com Deus, ficamos nervosos, porque situações acontecem que nós não gostaríamos. Às vezes nós até murmuramos contra o Senhor. Parece que eu oro e Deus não me ouve. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus me deixou. Eu não sinto mais a presença de Deus. E eu estou fazendo tudo certo. Como se nós tivéssemos algum mérito. Como se Deus tivesse que dar alguma coisa a nós. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. Só o fato de você estar vivo, ter um conhecimento de Deus e poder andar após Ele na frente, nós atrás, isso já é um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos nem andar após Jesus, que dizer ser seus discípulos. Deus te escolheu. Olha que coisa linda. No meio de bilhões de pessoas no mundo, Deus te fez nascer numa nação cristã, numa nação que por mais falha que seja, numa nação que por mais que se desvie do seu Senhor, o Deus de Israel é pronunciado, é proclamado sem nenhuma espécie de intervenção. Olha que privilégio para você conhecer sobre Deus. Apesar do privilégio, também isso pode ser um grande problema para todos nós, porque quando você conhece Deus, quando você conhece o amor de Jesus Cristo, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é levá-lo a outras pessoas. Por isso se faz tão importante ser um cristão exemplar dentro do teu lar, dentro do seu convívio de trabalho, dentro da escola, da faculdade, no seu rol social, nas suas redes sociais. Se faz necessário ter um padrão de Cristo, ser um imitador de Cristo, porque as pessoas estão te observando, estão te analisando, e a nossa responsabilidade, com esta graça que foi derramada sobre nós, é levar o Evangelho às pessoas, não importa como. Eu conheço muitas pessoas que mesmo caladas estão levando o Evangelho. Quando elas quietinhas no seu trabalho, elas estão pregando o Evangelho, porque mesmo quietas, mesmo caladas, as pessoas olham para o seu exemplar de vida, as pessoas olham para ela e elas dizem: se um dia eu for um cristão, eu quero ser igual a essa pessoa. Este aí é um cristão de verdade. Essa pessoa quietinha, só trabalhando, ela já está pregando sobre o Evangelho de Cristo. E pode ter certeza que em algum momento, uma alma cansada, uma alma desesperada irá chegar após ela e irá dizer: o que você tem? E ela vai dizer: eu tenho Jesus. E a pessoa vai dizer: eu também quero, como eu faço? E aí o caminho o Espírito Santo vai abrir e essa pessoa vai tirar esse caminho. É uma grande responsabilidade nossa como brasileiros, nascidos numa nação cristã, conhecendo tudo e mais um pouco sobre Cristo. É uma grande responsabilidade levar o Evangelho, proclamar, esta graça que foi derramada sobre nós. Por isso a importância também de você contribuir em missões, contribuir na sua igreja local. Quando você faz isso, você está dizendo: eu quero que o Evangelho saia de mim, saia da igreja e vá para os confins. Quando termina o culto, e você terminou o culto, você vai lá e compartilha o vídeo, colocando: assista este culto e seja ministrado pela palavra do Senhor. Quando você faz isso, você está sendo um missionário,
você está sendo um evangelista, você está pregando o evangelho aos seus amigos. Faça isso, é muito importante. E essa questão de ficar nervoso com Deus, isso não te faz crescer em Deus. Muito pelo contrário, isso mostra que nós não somos maduros espiritualmente. Quando você reclama de Deus, é porque você não entendeu a graça. Quando você reclama que Deus não está fazendo algo, você não entendeu que você já tem tudo que você não merecia. Na verdade, a frase correta é sempre essa. Por isso que todas as vezes que vocês perguntam para mim, pastor, como você está? Eu vou dizer, melhor do que mereço. Porque o que eu merecia era a ausência de Deus. O que eu merecia era a ausência de Jesus na minha vida. O que eu merecia era estar no inferno. O que eu merecia era estar pagando pelos meus pecados. O que eu merecia era nem estar vivo. Mas Ele me livrou da morte, me olhou no lamaçal, me limpou, ainda me deu o privilégio de falar sobre Ele. Eu estou muito melhor do que mereço, muito melhor, 300.000 vezes melhor do que mereço. A graça é tudo, eu já tenho a graça. Se me faltar outras coisas, a graça basta. O apóstolo Paulo, ele queria nesse texto que foi relatado aqui, ele queria um momento de paz. Ele queria tempos de refrigério. Quando a Bíblia diz que Deus permitiu, né, um espinho na carne de Paulo, e aí não entre como eu posso dizer, em pensamentos, o que seria, especulações, a palavra correta seria essa. Não precisa entrar em especulações. Pastor, essa pergunta, né? Eu cansado de escutar essa pergunta. Pastor, qual é o espinho na carne de Paulo? Qualquer explicação a respeito é mera especulação, porque a Bíblia, em nenhum versículo dela, vai dizer qual era o espinho na carne de Paulo. Mas ele dá uma dica, ele diz, era um mensageiro de Satanás. Ou seja, mensageiro é aquele que anuncia. Se é um mensageiro de Satanás, era um acusador na vida de Paulo. É um demônio que ficava ali o tempo todo tentando acusar Paulo, tentando esbofetear Paulo com acusações. E aí o apóstolo diz, eu já roguei, eu já implorei 3 vezes para o Senhor tirar esse demônio de perto de mim. Está vendo? Tem muitas coisas que, mesmo sendo demoníacas, mesmo sendo ruins, Deus permite na tua vida. E Ele sabe o porquê. Mas uma coisa nunca vai te faltar, da mesma forma que não faltou ao apóstolo Paulo, quando ele disse, Senhor, eu quero ficar bem, eu quero que o Senhor tire isso de mim. 3 vezes ele faz isso, e aí o Senhor diz a ele, Paulo, meu filhão, a minha graça te basta. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, vai nos ensinar o que é ser maduro espiritualmente, entendendo a graça, entendendo onde nós já estamos. Ele vai dizer assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você reclama de Deus, você é considerado um menino. Quando você murmura contra Deus, isso demonstra que a sua maturidade espiritual é a mesma de uma criança, de um menino. Por quê? Porque se você tivesse um intelecto mais avançado, como Deus está te dando hoje, você jamais teria reclamado, jamais você teria dito, Deus não está comigo. Como Deus não está com você, se Ele preenche toda a terra com sua glória? Deus está te olhando, não é porque tem um mensageiro de Satanás cutucando você, não é porque tem acusações acontecendo na sua vida, não é porque tem perseguições acontecendo na sua vida, não é porque você não está vivendo o momento que você gostaria de viver, que Deus te deixou, que Deus te abandonou. Ele disse, meu filho, relaxa, a minha graça te basta. O favor que está em mim, você não está contente, você não está satisfeito em eu ter resgatado você não está satisfeito em eu ter te dado direito de morar um dia aqui nos céus comigo, você não está satisfeito em eu ter te livrado do inferno. Meu filho, o que você quer mais? Você quer que eu retire a minha graça de você? É necessário em tempos como esse nós amadurecermos, nós crescermos em Cristo. Este tempo de pandemia é um tempo de crescimento para todos nós.
É um tempo onde nós estamos aprendendo a depender mais de Deus, a depender mais do Senhor, a viver mais no Senhor. Houve um tempo das nossas vidas que quando o marido e a esposa brigavam, cada um ia para a casa de um amigo, e agora não tem mais para onde ir. Agora tem que ficar dentro de casa, acertar os seus detalhes, acertar os seus problemas. Se vai demorar para acertar, não sei. Se vai ser rápido, não sei. Uma coisa eu sei, a graça está sobre nós e a graça basta. Até mesmo nisso, lá está a graça. Até mesmo numa situação como essa, eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus colocando-nos em nosso devido lugar, baixando a nossa bola e dizendo: você já tem o que merece. Aliás, você já tem mais do que merece, você me tem. Deus dizendo isso para nós hoje: você tem mais do que merece, você me tem. A minha frase nos últimos dias é: eu não mereço o Deus que eu tenho. Eu tenho dito isso constantemente. A cada vez que eu me pego desagradando ao Senhor, isso não é porque há uma estigma, há uma taxação que os pastores são pessoas perfeitas, pessoas que nunca erram, pessoas que não têm problema na personalidade. Todos nós temos personalidades, todos nós temos temperamentos. Há coisas que em mim, para você, na sua ótica, é um defeito. E também há coisas em vocês que na minha ótica é um defeito. Então, na verdade, quando nós olhamos um para o outro, nós vemos defeitos. Mas se nós, como seres humanos, enxergamos esses defeitos, que dirá o Senhor, que sonda o nosso íntimo, que sonda o nosso intelecto, que sonda o nosso coração. Ele vê todos os defeitos. E cada vez que eu me pego olhando para um dos meus defeitos, eu olho para o Senhor e eu digo: eu não mereço o Deus que eu tenho. Porque como um Deus tão bom, como um Deus tão amável, como um Deus tão poderoso, como um Deus tão... Eu não sei, sabe assim, eu queria ter uma palavra para expressar a minha visão. Deus acima do universo, enxergando todo o universo, e ter tempo para um ser insignificante como eu, e olhar para mim, e tirar um tempo para mim, e dizer: estou te olhando, filho, estou te olhando, filha, e a minha graça te basta. Quando nós estamos maus, geralmente nós queremos sumir, esconder, desistir. Quando nós erramos, quando nós pecamos contra o Senhor, eu vejo no exemplo de Adão, a primeira coisa que a pessoa quer é se esconder. Ela quer sair da presença de Deus. Eu estava conversando com um irmão e ele disse: pastor, eu errei, e eu tenho vergonha do que eu fiz. Ou seja, o que ele quis dizer é: eu estou constrangido. Mas constrangido por quê? Constrangido porque eu não mereço o Deus que eu tenho. Como pode um ser como eu, um ser como você, peca, erra, entristece a Deus, entristece o próximo, peca contra o próximo, e pecar contra o próximo também é pecar contra Deus. Não pense você que pecar contra o próximo é só com o próximo, não. Quando você peca contra o seu próximo, você também está pecando contra Deus, porque você está desobedecendo o segundo e o grande mandamento, que é: ame o teu próximo como Jesus te amou. É um pecado, mas mesmo assim, lá está a graça, dizendo: pecou de novo, né? Ofendeu de novo o seu irmão, né? Ofendeu de novo a sua irmã, né? Ofendeu de novo, fez de novo, né? Errou de novo, né? Pois é, mas eu te amo, e a minha graça te basta. Eu gostaria de deixar aqui, para nós concluirmos, um conselho a você. Muitos de nós não temos sido satisfeitos, muitos de nós não temos sido felizes, porque nós não temos imitado Deus. O exemplo a ser imitado é Deus. O exemplo a ser imitado
não é o do pastor. Eu acho incrível como que a quantidade de pessoas que abandonaram Deus, que deixaram a presença de Deus por causa de pessoas, é uma quantidade incalculável. Talvez você conheça alguém que deixou a igreja. Não estou falando da Lírio, não. Estou falando de todas as igrejas, que deixou a igreja por causa de pessoas. Agora, quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de ter a graça e de exercer a graça. Exercer a graça é perdoar o meu próximo quando ele não merece. Isso é graça. É agir com o meu próximo da mesma forma que o Senhor age comigo. Isso é imitar Deus. E para quem faz isso, deixa eu te dizer, a Bíblia diz o seguinte: com a mesma medida que vocês medirem os outros, também esta medida será aplicada a vocês. Se você mede o seu próximo com misericórdia, se você mede o seu próximo com graça, se você aplica amor, mesmo que o seu próximo não mereça, se você aplica bondade, mesmo que o seu próximo não mereça, se você aplica perdão, mesmo que aquela pessoa que está com você do seu lado ali não mereça, se você aplica isso, você está tendo graça para com essa pessoa, e pode ter certeza que a graça do Senhor também será derramada sobre a sua vida. É medir com a mesma medida. Muitas das vezes eu já ouvi pessoas leigas dizer: quem perdoa é Deus. Se você ler o Pai Nosso, você já vai... Engraçado que a gente reza o Pai Nosso a vida toda, e ainda ter a capacidade de soltar uma frase como essa é uma reza mesmo, ou seja, não é uma oração, não é algo que nasceu do meu coração, é algo que só está na minha boca, foi decorado. Porque quando ele diz lá, né, na oração do Pai Nosso: perdoai as minhas ofensas, assim, ou seja, do mesmo jeito que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, ele está dizendo: Senhor, faça comigo aquilo que eu faço com o meu próximo. E eu quero saber, será que é isso que nós temos feito? Nós temos exercido graça para com o nosso próximo? Nós temos exercido perdão para o nosso próximo? Nós temos exercido amor? Ah, mas eles não merecem. Pois é, você também não, eu também não. Perdoa aquela pessoa, ela não merece perdão. Pois é, você também não, mas Deus te perdoa, Deus te ama. Então ame e perdoe também. E geralmente esse amor que constrange, ele nos faz, ao invés de nos aproximar de Deus, acho incrível isso, ao invés dessa graça, desse favor imerecido, nos apaixonar ainda mais pelo Senhor, eu vejo muitas pessoas saindo da presença de Deus. Deus não quer, meu filho, minha filha, Deus não quer que você saia da presença dEle. Ele está dizendo para você: a minha graça te basta. Ah, mas eu sou imperfeito, eu não mereço Deus. Eu sei, eu sei, você sabe, Deus sabe, o diabo sabe, as pessoas sabem. É isso mesmo, você não merece Deus. É isso mesmo, você não merece um pouquinho do amor de Deus, é verdade. Você não merece nem pronunciar o nome de Deus. Você não merece nem abrir a boca e respirar. Mas e aí? Ele decidiu que você iria viver. Ele decidiu que Ele iria abençoar você. Ele decidiu que Ele iria perdoar você. Ele decidiu que Ele que iria dar o Filho dele para que você fosse, reunido a Ele novamente. Ele decidiu. Isso é a graça. Então só agradeça por tudo o que Ele está fazendo por você. E a mesma voz que falou com o apóstolo Paulo, é incrível isso, né? Na terça-feira eu fiz uma aplicação no estudo bíblico sobre como interpretar corretamente a Bíblia. É claro que eu trouxe aqui alguma reflexão rápida, resumida. Também não tenho muito a oferecer. Também sou um ser limitado e não detenho o conhecimento necessário que vocês merecem. Mas
persigo isso. Vou continuar buscando no Senhor a fonte inesgotável, sempre coisas boas para trazer a vocês, mas receio que o meu pote ainda é pequeno, e por causa disso não cabe muita água da fonte inesgotável para dar a vocês. Mas aquilo que tenho, isso lhe dou. Levanta em nome do Senhor Jesus, caminha na graça, anda. E na terça-feira, estava dizendo sobre isso, que a Bíblia, apesar de ser uma coletânea de livros históricos, livros que contam situações, enfim, relatam épocas, relatam fatos de comunidades, contrastando com a religião. Apesar disso, sempre há ali uma aplicação da palavra de Deus a mim. Isso difere a Bíblia dos demais livros. Apesar dela ser um livro com muitos livros dentro, e que pode ser interpretado apenas como fatos históricos e relatos religiosos, ela também é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a qual homens escreveram. E quando eu leio um texto bíblico, eu preciso saber que esse texto não foi escrito para mim, mas que ele, por ser a palavra de Deus para todos nós, ele se aplica a mim. E a palavra que Paulo ouviu há muitos anos atrás, hoje ela ecoa aos nossos ouvidos também, quando Deus diz a nós: a minha graça te basta. Esta é a palavra que Deus deixou para o seu coração. No final do versículo, ele vai dizer assim, olha: a minha graça é suficiente para você. Verso 9: pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como isso, pastor? Quando você se sente fraco, onde você busca força? No mundo? Não. Quando você se sente fraco, onde você deve buscar força? No Google? Não. No YouTube? Não. Na Netflix? Não. Nos amigos? Não. Quando você se sentir fraco, você busca força no Senhor. Por isso ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, porque se você for um ser humano que depende de Deus, na sua fraqueza, você vai correr em direção a Deus, e o Deus que te dá a graça, de graça, te fortalecerá de graça, e te encherá de graça, e você vai ser uma pessoa cheia do poder de Deus, sem merecer, não há mérito. E o final do versículo, ele vai dizer, versículo 10, por isso, o apóstolo Paulo dizendo, e nós vamos aplicar essa palavra a nós, por isso, por amor de Cristo, eu fico feliz nas fraquezas. Ele dizia, não está legal, não está bom, mas qual era a felicidade dele? Ele entendia que apesar dele estar mal, ele entendia que apesar dele estar triste, dele estar fraco, a graça o cercava, porque Deus disse que a graça estava com ele, e ela era de graça, e ele não precisaria estar forte para merecer a graça. Você não merece a graça quando está forte, mas também não merece a graça quando está fraco, então ela é de graça para você, em todo o tempo, lá está a presença de Deus para você. E o apóstolo Paulo vai finalizar dizendo, eu me regozijo, ou seja, eu me alegro com a esperança da graça, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, quando sou fraco, eu recorro à graça, e a graça me coloca de pé, e a graça me fortalece. A graça te basta, a graça me basta. Se apoie na graça, não em gente, não em nada, não na sua igreja, não em nada. Se apoie na graça. Acorde amanhã lembrando, a graça de Deus está sobre mim, o favor de Deus está sobre mim, o olhar de Deus está sobre mim, e as bênçãos do Senhor está sobre mim, se eu o obedecer. Erga-se hoje, fique de pé. Se você estava sentado, deitado, desanimado, erga-se, apoie-se na graça,
Lembre-se que há um Deus que te dá de graça, a graça todos os dias. E não só isso, continue andando na graça. Seja mais humilde também, lembrando-se da graça. Porque lembrar da graça nos faz mais humildes. Lembrar da graça me faz lembrar que da mesma forma que o meu próximo não merece, eu também não mereço. Porque muitas das vezes nós olhamos só para o lado e dizemos, não merece, não merece, não merece, não merece, não merece. E esquecemos de falar para nós, não merece. E por último, olhe com mais amor. Olhe para o lado com mais amor, lembrando-se da graça. E em nome de Jesus, seja aperfeiçoado. Assim como Paulo, assim como eu, assim como muitos que estão ouvindo, seja aperfeiçoado pela graça. A graça é tudo. Louve a Deus pela sua infinita graça. E se você quiser, entregue-se hoje, de graça, ao Deus que dá de graça, toda a graça. Que Deus te abençoe.